A Bíblia tem uma característica muito significativa. Ela nos fala de sofrimento ao mesmo tempo que fala de esperança. Fala de culpa ao mesmo tempo que fala de perdão. Fala de escravidão ao mesmo tempo que fala de libertação. Fala profundamente ao nosso coração, mostrando que existe morte, mas também existe vida. Existe inferno, mas também existe céu. Existe Deus, existe o diabo. E a Bíblia também diz que Cristo desceu do céu à terra para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou e voltou ao céu. Mas a mesma Bíblia diz que Jesus voltará do céu à terra para levar a sua igreja. Você já faz parte da igreja de Jesus? Já é salvo pela graça de Deus? Então você pode cantar nesta manhã realmente, aleluia, Deus é bom. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 29, um texto bíblico conhecidíssimo de todos nós, que nos fala a respeito do memorial da ceia do Senhor. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Pai bendito e eterno, agradecemos pela Tua palavra que foi lida e suplicamos que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos esta mensagem e colocá-la em prática em nossa vida cristã diária. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Havia um provérbio grego segundo o qual o tempo apaga todas as coisas. Tudo é uma questão de tempo. Com o tempo, todas as coisas são esquecidas. Será mesmo? Deus nos deu à memória uma faculdade muito importante que nos faz lembrar de fatos do passado, não é mesmo? A nossa memória tem a capacidade de armazenar o passado, de guardar coisas que nós julgamos importantes. Mas é bem verdade que a memória precisa, às vezes, ser estimulada, não é mesmo? Eu me lembro de um ex-membro da nossa igreja, que agora está nas mansões celestiais, a irmã Ezir Tung, lembram-se dela? Ela diariamente fazia palavras cruzadas. E até mesmo quando nós saímos em algum acampamento, algum evento, ela estava lá com sua revista de palavras cruzadas. E ela dizia: pastor, é para estimular a memória, não quero ter Alzheimer. E meus irmãos, partiu para a eternidade avançada em dias, lúcida. Estimulou a memória. Então, se tem alguns probleminhas de esquecimento, comece a ler, talvez fazer palavras cruzadas aí. Recentemente, o vice-presidente da República, o general Mourão, já ouviu falar dele? Quando estava vendo aquele conflito político entre Brasil e França a respeito da Amazônia Legal, havia uma suposta ameaça de que a França poderia invadir a Amazônia. E então ele disse: se eles vierem, nós lutaremos com ele com os nossos canivetes e eles irão sangrar. Lembrando que o poderoso exército de Caxias nunca perdeu uma guerra. E se você for no centro da cidade, na Praça Princesa Isabel, você vai encontrar lá o Pantaleão, ou seja,
o Duque de Caxias montado em um cavalo, empunhando uma espada. Lembrando que o exército brasileiro nunca perdeu uma guerra. Pasmem isso. Mas ele nos fez lembrar de fatos. Há objetos e fatos que nos fazem lembrar do passado, não é? De coisas importantes. E o Senhor Jesus Cristo sabia disso, por isso ele deixou um memorial para a sua igreja. Memorial é um objeto ou um livro onde você faz até mesmo alguns apontamentos importantes de coisas que você não pode esquecer. E Jesus deixou a ceia como um memorial de coisas que nós não podemos esquecer. Quais são as coisas que nós não devemos esquecer? Há 2 elementos importantes na ceia. A ceia é composta de pão e cálice. O pão, símbolo do corpo de Jesus Cristo, dado por nós na cruz. O pão nos faz lembrar que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 22 a 35, que Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e saciou a fome de uma multidão de pessoas. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No dia seguinte, essa mesma multidão foi procurar Jesus. O que é que eles queriam? Pão. O pão físico para saciar a sua fome. E Jesus olhou para aquela multidão e não se enganou com eles e falou a respeito do maná, o pão que desceu do céu. Um pão que foi dado não por Moisés ao povo de Israel, mas que foi dado por Deus. E em seguida, em João 6,35, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vier a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Se escandalizaram com Jesus porque ele se apresentou como o pão vivo. E começaram a se afastar, a ir embora. Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou-lhes: quereis vós também retirar-vos? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus verteu o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Há coisas que nós não podemos esquecer. Por isso, a ceia é um memorial de Jesus. Nós estamos reunidos aqui nesta manhã em uma reunião cristocêntrica. Nós estamos nos lembrando de Jesus, não é verdade? Nos lembrando do que Jesus Cristo fez, que Jesus Cristo veio a este mundo. Nos lembramos da sua vida, do seu amor, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, e também de que Jesus Cristo voltará como ele prometeu para a sua igreja. Portanto, nós devemos olhar para Jesus. Nós não devemos olhar para este ou aquele, mas para Jesus. O autor sagrado de Hebreus, em Hebreus 12, verso 1 e 2, repita comigo, ele nos exorta dizendo: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e a afronta dos homens. E em seguida ele começa a dizer: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, nós estamos cercados de muitos testemunhos, até mesmo através das orações que foram feitas aqui nesta manhã. Nós ouvimos testemunhos. Nós temos as testemunhas daqueles servos de Deus do passado, que viveram uma vida de integridade, de obediência, vidas exemplares, mas não é para eles que nós devemos olhar. Há muitos testemunhos, mas é para Jesus Cristo que nós temos que olhar. Olhando para Cristo. Para quem você tem olhado? Devemos olhar para Jesus,
ver quem é Jesus, o que Ele tem feito por nós. A ceia é assim um memorial do corpo de Jesus. A palavra de Deus diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Nos faz lembrar da encarnação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus, meus amados irmãos e amigos, é uma pessoa real que entrou na história. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma filosofia, não são simples palavras. O Evangelho é a verdade que se tornou corpo e veio habitar entre nós, ou seja, é a verdade que tomou a forma humana. Por isso, no capítulo 53 de Isaías, nós temos uma descrição tão linda de Jesus. Já leu Isaías 53? Ali você vai ver como era Jesus. Jesus não era tão lindo fisicamente como alguns costumam pintar, com aquele rosto de moça triste, arrependida, olhos verdes ou olhos azuis, loira. Não! Segundo a palavra de Deus, nós vemos Jesus era um homem sofrido. A Isaías 53:3 diz: um homem de dores e experimentado no sofrimento. Imagine alguém que andava no deserto, debaixo de um sol escaldante, sol a pino, que jejuava constantemente. Como era a aparência de Jesus? Não víamos nele formosura para que o desejássemos. Mas diz o verso 6 de Isaías 53: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, nós vemos que a ceia é um memorial do corpo de Jesus. É um memorial do sangue de Jesus. Como o pão nos lembra do corpo de Jesus que foi esmagado, moído na cruz, o vinho lembra o seu sangue precioso que foi vertido ali para o nosso resgate. O cálice lembra o nosso resgate pelo sangue precioso de Jesus. O apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi um alto preço que Deus pagou na cruz. Foi o preço do seu sangue, do sangue do seu Filho Jesus Cristo. O cálice lembra que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O cálice lembra que o sangue de Jesus Cristo nos dá entrada à linhagem de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, no verso 19. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vós já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus nos conhece. Nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aqui eu quero te perguntar: você já é membro da família de Deus? Já é filho? Já é filha de Deus? É um memorial da morte expiatória de Jesus. A morte na cruz fazia parte do plano de Deus para o seu Filho. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 15, o apóstolo Paulo diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivemos para quem? Qual a razão da nossa existência? Vivemos para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Há pessoas que vivem hoje para o mundo. Há pessoas que hoje vivem para o pecado. Há pessoas que estão vivendo hoje uma vida de dissolução, uma vida desregrada.
Há pessoas que hoje vivem tão somente para a recreação, para o prazer, tudo gira em torno do prazer. Você vive por quê? Qual a razão da sua existência? Você vive para quem? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Paulo vivia para Cristo. Você vive para Cristo? Para quem você tem vivido? Sabe, olhamos para a palavra de Deus e vemos que a ceia do Senhor nos leva ao Calvário. É impossível participarmos da ceia do Senhor sem pensarmos no que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo no Monte Calvário, não é mesmo? A ceia nos leva ao Calvário, onde nós contemplamos a cena humilhante da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para a redenção do mundo, para o perdão dos nossos pecados, para reconciliar o homem com Deus. Jesus morreu na cruz, sim, para a nossa reconciliação. E foi uma morte, segundo diz a palavra de Deus, expiatória. Uma morte vicária. O que quer dizer isso? Uma morte substitutiva. Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar. Jesus morreu por nós. Jesus sofreu o que nós deveríamos ter sofrido. Jesus morreu a nossa morte. Você compreende isso? Por isso a Bíblia diz aqui em Romanos 3, 24 a 25, acompanhe comigo. Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Jesus, ao instituir a ceia, ele deu uma importância muito grande à sua morte iminente. Jesus estava consciente de que através da sua morte, Deus iria abrir a porta do céu, a porta da salvação para todos os homens. Para todos, pastor? Para todos os homens. Não estou falando que todos os homens serão salvos, mas Deus quer que todos os homens sejam salvos. O sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário tem um alcance universal, mas lamentavelmente não serão todos os que serão salvos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem será salvo? Quem crê em Jesus. Quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então a ceia do Senhor é um símbolo, um memorial que representa maravilhosamente a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei todos vós, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, tomou o cálice em suas mãos e disse: isto é o meu sangue que é vertido por vós, bebei dele todos. Morte. Por ser um momento de alegria pela salvação, há um paradoxo na ceia. É um momento de alegria, sim. É um momento em que nós nos sentimos privilegiados por participarmos desse momento tão alegre na vida da igreja. Mas é também um momento de tristeza. Sabe por que é um momento de tristeza? Porque nós nos lembramos do que nós fizemos. O que foi que nós fizemos para levar Jesus Cristo à cruz? Jesus Cristo foi até a cruz por causa dos nossos pecados. Tristeza por causa das nossas maldades.
dos nossos vícios, dureza dos nossos corações. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vemos o quanto é mau o nosso coração, não é verdade? Nós percebemos que o nosso coração, lamentavelmente, se inclina para as coisas que desagradam a Deus, e quando damos lugar ao pecado na nossa vida, nós causamos sofrimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso nos entristece profundamente. Como é gostoso, como é bom cantar louvores a Deus, se alegrar com a vitória de Cristo, se alegrar com a salvação que Deus nos deu, mas como que nós sentimos o fato de que quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus se entristece dentro de nós. Isso acontece comigo, acontece com você. Então é um paradoxo, um dos paradoxos da vida cristã, alegria pelo privilégio de participar da ceia, mas tristeza por saber que não foram os judeus que mataram Jesus, que não foram os romanos, mas eu, você, nós matamos Jesus. Nós levamos Jesus à cruz do Calvário. Na ceia, nós vemos o Senhor Jesus Cristo sofrendo. Você consegue imaginar Jesus sofrendo? Eu vou desafiar você a imaginar. Imaginar é jogar a imagem no ar, não é mesmo? Feche os seus olhos só por um instante. Feche os seus olhos aí onde você está. Imagine, jogue a imagem no ar. Imagine Jesus sendo humilhado, cuspido no rosto, uma cruz ali ensanguentada. Imagine o Senhor Jesus Cristo com uma pesada coroa de espinhos na sua cabeça, o seu rosto ensanguentado, o seu corpo jorrando sangue das feridas, dos chicotes. Imagine o Senhor Jesus Cristo ali ensanguentado, o seu sangue jorrando e Jesus agonizando. Mas também, abra os seus olhos, veja pela fé o Senhor Jesus Cristo dizendo: tudo está consumado. O preço está pago. Ele pagou o preço. Sofreu, mas venceu. Venceu para que nós também pudéssemos vencer. Então a ceia é um memorial de que Jesus está presente no meio do seu povo. Jesus está aqui conosco. Nós não cremos como creem alguns grupos religiosos por aí, que Jesus Cristo está literalmente presente no pão e no cálice. Não cremos em consubstanciação, em transubstanciação, que isso se transforma no corpo e no sangue de Jesus. Nós não cremos nisso. Nós cremos no memorial, no símbolo, porque quando Jesus instituiu a ceia, ele pegou o pão, ele pegou o cálice e disse: isto é o meu corpo, isto é meu sangue. Mas Jesus estava presente. Cremos que Jesus Cristo está espiritualmente presente no meio do seu povo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Mateus 18, 20. Jesus Cristo, sem que você veja com os olhos físicos, Ele está presente aqui conosco nesta manhã. Pela fé, eu posso ver, eu posso sentir a presença de Jesus. É uma experiência minha com Deus. E você também pode ter essa experiência. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. E Paulo diz: para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Efésios capítulo 3, no verso 17. Vemos então, meus irmãos e irmãs, que a fé é um poder espiritual que nos faz conscientes da presença de Jesus Cristo entre nós.
e da presença de Jesus Cristo em nós também, em nossa vida. E a ceia é também, meus irmãos, primeiramente, um companheirismo com Cristo, uma comunhão com Cristo. Mas essa comunhão com Cristo precisa ser de santidade, ou seja, de limpeza de vida limpa na presença de Deus, porque não dá para viver ao lado do Senhor Jesus Cristo, que é puro, não é? Com uma vida suja, com uma mente suja. Não dá para participar da ceia do Senhor sem comunhão com Deus e sem comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sem companheirismo, sem amor de uns para com os outros. A ceia é um memorial de que nós estamos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, de que nós nos amamos. Amém? Só assim eu posso participar da ceia. Ah, mas fulano não me ama. Problema dele, você ame. E a Luca até falou aqui, minha mulher, sei lá o que, meu marido, sei lá o que. Naquele tempo ela tinha 2, 3 mulheres, hoje tem um trisal, não é? Não, mas você ame a sua esposa, não tem mais isso na Bíblia também não, tá? A Bíblia condena esse tipo de coisa. Amar os outros como eles são, assim como Deus nos ama, como nós somos. Vai me dizer que você é bonzinho? Você é perfeito? É pecador? E as pessoas à sua volta são pecadores também? Deus ama pecadores. A igreja aqui não é lugar de gente perfeita, não. A igreja é lugar de pecadores. Como diz o Datena, lugar de bandido é na cadeia. Lugar de pecador é onde? Na igreja. Pecador que reconhece os seus pecados, que se arrepende e que não vive mais na imoralidade, na devassidão, na desobediência. Lugar onde você vem como você está, mas você não permanece como você está na sua vidinha de pecado. Tem que haver mudança de vida. Porque se eu sou de Jesus, as pessoas têm que perceber isso. De que adianta estar aqui hoje sentado, louvando a Deus, participando da ceia, participando da mesa do Senhor, e no meio da semana participar da mesa dos demônios. Participar das pocilgas do pecado, das bolotas que o mundo está oferecendo como filho pródigo. Me diga, isso é ser filho de Deus? Isso é ser cristão? Então, eu quero dizer para você aqui, o nosso compromisso aqui é com Cristo. Se você está aqui nesta manhã e não está interessado em ter uma vida de compromisso com Cristo, aqui não é o seu lugar. Se você é membro da igreja e está levando uma vida de desobediência, às escondidas, na surdina, na calada da noite, vou dar uma orientação para você. Peça o seu desligamento do rol de membros dessa igreja. Peça a sua exclusão. Sabe por quê? Porque você é um empecilho para o bom andamento da obra de Deus nessa igreja. Se você não quer se acertar com Deus, não quer se acertar com este ou aquele, aqui não é o seu lugar. E eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Porque o desejo de Deus é ver as pessoas se achegando cada vez mais a Cristo.
Cristo é como um imã que atrai os pecadores, não é? É assim que nós devemos andar, assim que nós devemos viver. Assim, a ceia do Senhor é uma recordação de que nós temos sido redimidos, de que nós devemos viver em santidade de vida, de que devemos andar juntos em companheirismo e de que devemos amar uns aos outros, uma recordação de que por meio do pacto do sangue de Jesus, nós, os pecadores perdoados, os crentes em Cristo, chegamos a ser família de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o Senhor. Ele é a cabeça da igreja. É a Cristo que nós devemos obedecer. É a Cristo que nós devemos seguir. Ele diz, estou convosco todos os dias. Ele está conosco, Ele vai à frente e nós devemos seguir a Cristo. Amém? Um memorial que aponta para a volta de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus voltará em breve. A vinda de Jesus é iminente. Só não percebe isso quem não quer. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Toda a história da humanidade, ela está caminhando nessa direção, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ao celebrar a ceia do Senhor, há esperança em nossos corações, há esperança de que o Cristo que desceu do céu à terra, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu, é também o mesmo Cristo que voltará com poder e glória com os seus santos anjos para levar a sua igreja. E Jesus Cristo vai voltar. Eu não sei dizer para você se Jesus vai voltar daqui a 10 anos. Há pessoas que dizem, não passe de 10 anos, não passe 50 anos. Eu acho que Jesus vai voltar a qualquer momento. A hora que não pensais. E tem muita gente aí que está sonolento, dormindo, despreparado, não está vigiando. E se Jesus voltar hoje, vai encontrar muitos crentes sonolentos e despreparados. Então te cuida. Cuidado, cidadão. Vigia. Esteja com os olhos bem abertos. Ah, pastor, mas Jesus vai demorar um pouquinho mais. Olha, você pode se encontrar com Jesus hoje mesmo pela porta da morte. Sabia disso? Um acidente, uma enfermidade, de repente está tudo bem e o coração acabou. No abrir e fechar de olhos. Então se prepara. Eu me lembro que em determinada ocasião, nesta igreja, no culto pela manhã, eu preguei em 1 de Pedro, falei sobre o fogo da aprovação. Eu me lembro que no final, eu dei oportunidade para as pessoas entregarem a vida para Jesus. E à porta, havia um jovem senhor, e ele falou, pastor, eu entendi, mas eu vou esperar um pouco mais para entregar a minha vida para Jesus. E eu falei para ele, olha, entregue hoje, porque você não sabe o que acontecerá amanhã, não é? E eu me lembro que na segunda-feira pela manhã tocou o telefone. Era a esposa dele, que era membro da igreja. Falei, pastor, o Val foi atropelado aqui na Avenida Santo Amaro, uma moto bateu nele, pastor. Ele está indo para o hospital. E eu peguei a esposa com os sapatos dele, a maleta dele, e fui até o Hospital São Luís. Chegando lá, eu conversei com o Val. Falei, Val, lembra-se da conversa de ontem? Ele disse, sim, pastor, eu me lembro. E eu falei, olha, a sua situação é grave, é crítica. Tome a decisão agora ao lado de Jesus. Vamos orar juntos? Ele falou, vamos, pastor. Eu segurei na mão dele, orei.
médico queria operá-lo, não queria nem operar, falou, talvez ele não saia do centro cirúrgico. E ele foi e não voltou mais. Há pessoas que deixam passar a hora, mas Deus é tão bom que dá oportunidade, não é? Eu quero dizer para você que Deus ama você, que Deus se importa com a sua vida, e Ele quer que você seja salvo, esteja preparado para quando chegar o momento da sua partida. Então, esse memorial da ceia nos faz lembrar o passado, a morte de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. O presente, a presença de Jesus Cristo conosco. E o futuro, a volta de Jesus Cristo. É o que a ceia nos faz lembrar. A esperança, a eternidade, o amor de Cristo por nós, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Então, para finalizar a mensagem nesta manhã, creia, entenda, proclame essa verdade, fala, não te cales, e experimente. E finalmente, que privilégio participar da ceia do Senhor hoje, não é? Se você já é um crente em Cristo Jesus, está em comunhão com Deus, com os seus irmãos em Cristo Jesus, ama os seus irmãos, participe da ceia. Se você ainda não é um crente, entregue hoje a sua vida a Jesus. Se você ainda não foi batizado, torne-se membro da família de Deus. A porta de entrada para a igreja é o batismo. O batismo não salva, mas é símbolo da salvação também.